Aí, que muitos pastores, muitos pregadores da palavra, homens sérios, que dizem que o ser humano hoje, irmãos, está pior do que Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? É triste falar. É triste falar. Tem muitos pregadores aí hoje que andam falando aí que hoje nós estamos vivendo no mundo, hoje, irmãos, está pior do que Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? A gente vê mesmo, a gente faz, dá para poder sentir, dá para poder ver e dá para poder acreditar, irmão. Porque hoje, irmão, são todos hoje que conhecem a palavra. São todos hoje que conhecem os mandamentos de Deus. São todos hoje que conhecem as escrituras de Deus. Hoje ninguém pode falar assim, eu não conheço, eu estou passando despercebido. Esse. Não, todos hoje já conhecem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus anunciou a destruição, porque naquela cidade só vivia na prática de pecados, erros, mentira, adultério, suicídio, engano, uma cidade perversa, um povo de coração imundo. Amém, irmãos? Amém? Então Deus relata que era um povo muito sujo, um povo muito obediente. É como se cita muito hoje Las Vegas. Las Vegas, né? Las Vegas dos Estados Unidos, que é uma cidade que é a coisa mais linda do mundo para os nossos olhos. Isso é uma cidade que nos nossos olhos que vemos que nós não conseguimos acreditar, que é muito lindo e muito maravilhoso. Las Vegas. Las Vegas. Só que dentro dessa cidade, por trás dessa cidade, irmão, isso que o bicho pega. Isso é coisa feia. Prostituição, jogos, matança, crime. É tudo que abomina a Deus, tudo que Deus não permite naquele lugar. Amém, irmãos? Então é um lugar muito sujo para Deus. Lugar muito ruim. E hoje, irmão, a gente se compara que hoje o ser humano hoje, irmão, o ser humano hoje é uma tal malícia tão grande. Hoje Deus tem uma tristeza tão grande pela maldade do ser humano, pelo que o ser humano vem causando, pelo que o ser humano vem praticando, irmãos, pelo que o ser humano vem falando, sendo conhecedor da palavra de Deus, sendo conhecedor da Bíblia. Amém, irmãos? Amém? Muita gente hoje não se faz de inocente, mas deve ter chegado naquele grande dia, irmãos. Para que Deus anunciar a destruição. Amém, irmãos? Porque Deus é traído. Tem pessoas que estão no erro, na prática, na contenda, no engano, irmão. Está sendo destruído, está sendo pisoteado, está sendo ali escorraçado, irmão. Amém? Por quê? Porque não obedece a palavra, não obedece o Evangelho, sabe que o Evangelho está aqui para nos restaurar, para nos curar, para nos tirar do erro. E o ser humano está ali praticando, falando, comentando e andando. Aí vem a destruição. Aí vem a destruição sobre essas vidas. Eles vêm colocar a culpa em quem? Vêm colocar a culpa em Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O primeiro anúncio que foi feito a Abraão e a Sara, e os anjos anunciaram a eles que os dois teriam um filho. A Bíblia relata que eles já eram velhos. Eu fui lá no contexto lá atrás, eu fui buscar para o Senhor. Essa palavra da Sodoma e Gomorra, então não é só um pedacinho. A gente tem que pegar o texto e o contexto. Busca lá atrás, a gente vai lendo, a gente vê. A gente viu que tinha um casal que chamava Abraão e Sara. Os dois, a Bíblia relata que os dois já eram velhos, os dois já eram velhos, né, irmãos? E Deus chegou já falando, mandou os anjos anunciar, para ficar sondando aquela cidade, que ele ia destruir a cidade. Amém, irmãos? E primeiramente, Deus falou a eles, a Abraão e a Sara, que os dois teriam um filho. A desavença, os dois já começou a querer sair fora. A hora que Deus anunciou que Sara teria um filho, Sara já zombou, dando uma risada de Deus. Amém, irmão? Então Sara já começou ali, já pecar contra Deus nesse momento. A hora que Deus falou para ela, Sara, você terá um filho. Por que Deus pediu esse filho para Sara? Porque Deus ainda confiava nos dois ainda, para montar uma grande nação e tirar aquela Sodoma e Gomorra dele. Amém, irmãos? Então a Bíblia nos ensina muito bem sobre essa passagem. Então naquele momento que Sara já deu aquela risada, certo? Deus já sentiu que ela já tinha
já zombaram dele naquele momento. Amém? Amém? E Deus, naquele momento, anunciou a eles que teriam um filho. E Sara zombou dando uma risada. E Deus falou a Abraão, naquele momento, que Sara riu. E havia coisas difíceis a Deus. Aí aonde a palavra de Deus, aonde Deus falou com a Sara, será que há coisas difíceis para mim, que você, na idade que você está, que você tem, você que eu anuncio que você terá um filho? Será que é difícil? Deus falou para ele, será que é difícil para mim? Não, para Deus não é difícil. Para Deus não é difícil. Para abrir a amada de Sara para Sara ter um filho naquela idade, para Deus não é difícil. Amém, irmão? Amém? Amém? Amém, irmão? E Deus sentia a multiplicação de pecado daquela cidade. Porque Deus ter anunciado no passado, Deus sentia a multiplicação de pecado sobre aquela cidade. Amém, irmãos? Amém? Onde Deus envia os anjos, 3 anjos sobre aquela cidade. A Bíblia relata que Deus envia 3 anjos para aquela cidade, sondar aquela cidade, para ver o que estava acontecendo naquela cidade. Então a gente vê as passagens da Bíblia, o que acontece na Bíblia, e fala, meu irmão, mas isso não é para nós, é para nós sim. É para nós sim. Para nós ter um exemplo. Para nós ter um exemplo dentro da palavra. Para nós ter um exemplo dentro das palavras de Deus. Para nós não praticar aquilo que o povo praticava. Amém? Amém? Eu vou ler aqui, irmãos. Eu vou ler aqui para nós não ficar só em palavras. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui, irmão. O 18. 18:1. Né? A gente vai estar lendo tudo que eu trouxe aqui. Gênesis 18:1. Posso ler? Amém. Amém. Depois apareceu meu Senhor nos carvalhos do mar, andando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou-se os olhos e olhou, eis os 3 varões estavam em pé, junto a ele, vendo, e correu à porta da tenda, ao seu encontro. Inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor, agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo que não passes o teu servo. Traga-se agora um pouco d'água que havia aos vossos pés, e recordai-vos debaixo desta árvore. O 5. Eu trarei um bocado de pão para que esforceis os vossos corações. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disse, assim, fazes como tem dito. Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse, amassa-te depressa 3 maçadenas de flor, de farinha, e de fazes do bolo. Decorreu Abraão as vacas, e tomou a uma de dela, e a terra boa, e deu ao moço, que se apressou em preparar. E tomou manteiga, leite e dela, que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe, onde está Sara, tua mulher? E disse, ela está na tenda. E disse, o 10, e disse, certamente tomarei a ti por esse tempo de vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E enviou Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara, já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerei ainda, havendo já envelhecido. Haverá coisas algumas difíceis ao Senhor, ao tempo determinado?
tomarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu a ele. E disse, digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, atrás ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e naquele serão banidos todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos de sua casa, depois dele, para que guardarem o caminho do Senhor, para que abrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça sobre Abraão, que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Disse, descerei agora e verei com ele. Tenha praticado segundo este clamor, que vim até a mim, senão sabendo ele. Então viram aqueles varões de rosto dai. Foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém, irmão? A gente vê aqui, irmão, que Deus ainda tinha pena daquela Sodoma e Gomorra. Deus ainda não viu ainda clamor para aquele lugar, viu alguém clamando para aquele lugar, para aquela cidade, viu alguém se dedicando. Deus ainda viu joelho dobrado pelaquela cidade, aquela cidade pelo erro, pela iniquidade, por tudo que ela praticava, irmãos. Deus ainda viu um homem, que ele catou ali um homem de meia idade, um homem já avançado, já velho, com sua esposa. Ele viu ali naquela cidade, ali, irmão, esse homem eu vou separar ele para mim. Eu quero constituir uma grande nação sobre ele para ver se eu consigo salvar aquela cidade, irmãos. Aonde Deus pegou Sara e onde pegou Abraão e Sara. Porque Deus quer mostrar para nós, irmão, nesse momento, irmão, que nós temos valor, irmão. Nós temos valor ainda, pelo tudo que nós passamos, pelo tudo que nós fazemos, por tudo que nós andamos, nós temos valor para Deus, irmão. Ainda mais temos, Deus tem confiança com cada um de nós, irmão. Porque cada um de nós podemos levantar uma grande nação sobre essa terra, salvar vidas, irmãos. Porque teve a pessoa morre, irmão. Tinha gente justas, tinha gente não injustas, irmãos. Amém, irmãos? E hoje, irmão, perto de nós tem gente justas, tem gente não injustas, tem gente que precisa da palavra, tem gente que precisa do evangelho, de uma libertação, irmão. Talvez pelo nosso medo, pela nossa vergonha, mas esquece de anunciar, esquece de falar. Ah, eu não vou falar para ele não, porque ele é bravo. Ah, eu não vou falar para ele que é sistemático. Falar em Deus para ele, vai achar ruim comigo. Deus, nós temos uma autoridade tão grande sobre a nossa vida. Chama-se Palavra de Deus. Nós temos Cristo em nossos corações. Nós temos o sangue de Cristo que corre nas nossas veias, irmão. Nós não temos que ter medo de ninguém, nós não temos que ter medo de ninguém, irmãos. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus nos ensina. Aonde Deus, irmão, enviou os anjos sobre aquela cidade e falou assim: para aquela cidade, você acha 50 justos, entendeu? Vê se acha 55 justos, eu não destruirei. Amém, irmãos? Vai lá ver se acha 40 justos. Por causa dos 40 justos, eu não destruirei se achar. Vai lá ver, foi temando. Vai lá ver se acha 30 justos. Vai lá ver se acha 20 justos, 30, 20 justos. Vê se acha 10 justos sobre aquela cidade. E eu não destruirei. Amém, irmãos? Então Deus deu autoridade para ele ali, está dentro daquela cidade, procurando as pessoas, procurando ali, irmãos, pessoas que queriam realmente ser salvos. A hora que Deus anunciou a destruição daquela pessoa, Ló, naquele momento, porque Ló, Abraão e Sara estavam sondando, os anjos estavam sondando o Ló, a porta da casa dele. Amém, irmão? Amém? Então, Deus já viu que ele tinha um coração justo, reto perante a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém? Deus pediu para Abraão achar pessoas justas naquela cidade. A Bíblia relata que 55 pessoas. Abraão insistiu.
Deus se achar 40, 30, e Deus falava a ele que não destruiria. Se achar 20, 10, ele não destruiria. E não conseguia achar pessoas. E Deus pediu para ele: vai lá, vê se acha. Tudo, irmão, tudo com amor àquela cidade. Tudo ao amor ao ser humano. E a Bíblia relata que aquele povo, a Bíblia relata que aquele povo era tão perverso, era tão mau. Na hora que Deus enviou os anjos dentro daquele local, dentro daquela cidade, que Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata que as pessoas descobriram que os anjos foram acampar a casa de Ló. Nós descobrimos que os anjos estavam na casa de Ló, eles queriam roubar a casa para poder estuprar os anjos, para poder fazer sexo com os anjos. A Bíblia relata que eram homens mais velhos, homens menores, de pouca idade, quer dizer, foi a cidade inteira, a cidade inteira, amém, irmão? A cidade inteira cercando a casa de Ló, para poder arrancar os anjos que chegou dentro daquela casa, os anjos que chegou ali para anunciar, os anjos que chegou para salvar aquela casa ali. No desespero, a Bíblia relata no desespero, Ló ofereceu as duas filhas a ele, ao povo. Ofereceu as duas filhas a ele. Olha, o povo falava: não, nós queremos homens, nós queremos esses 3 varões que estão aí. Traz eles para fora, vai fazer relação com eles. Olha que ponto chega a destruição do ser humano. Que ponto chega a calamidade do ser humano, irmãos. Na maldade do coração deles, irmãos. Na maldade do coração sujo, cheio de iniquidade, cheio de sujeira, irmão. Amém, irmãos? E a gente vê hoje, não está diferente, não, irmão. Não está diferente, não. A gente vê porque o ser humano está sofrendo, porque o ser humano está sendo destruído, aí, irmãos. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia é perfeita nas nossas mãos, irmão. A Bíblia é perfeita nas nossas mãos, não vai poder ensinar, não vai relatar o que está acontecendo, irmãos. Porque não vai deixar isso tudo para trás. Amém, irmãos? Amém? Vamos ler mais, vamos estar lendo o livro, irmãos. Vamos estar lendo aqui. Amém, irmão? Amém, irmão? 23 fala, Gênesis 18, 23 fala. E Abraão, ele chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo como os ímpios. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruímos-as também, e não tomarás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que façais tais coisas, que males justos como o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça ao juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei por lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó da cinza, se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não, destruirei, se eu achar ali 45. E continua ainda a falar-lhe, disse-lhe: se porventura se eu achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não me filhe, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis aqui agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, e ainda só mais esta vez falo, se porventura se eu achar ali 10. E disse-lhe:
não a destruirei por amor dos 10. E foi o Senhor, quando acabou de falar, e Abraão tomou ao seu lugar. Amém, irmãos? A gente vê aqui, irmãos, os pedaços. Meu amor, Deus tem por 5. Ele não vai destruir por 10, por 40, por 50. Ele não vai destruir, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Então, para a gente ver, irmão, o amor de Deus tem cada um de nós. Porque hoje nós não podemos ter amor ao próximo. Porque hoje nós não podemos ajudar o próximo que está caído. O próximo ali que está prestes a ser destruído. O próximo ali que está prestes a ser devorado ali, irmãos. Devorado pelo inimigo, devorado pelas coisas do mundo. As coisas do mundo que nos afastam de Cristo. As coisas do mundo, as coisas que pegaram as coisas do mundo que nos afastam de Deus, irmãos. Amém, irmão? É por causa disso, irmão, porque vem a destruição sobre as nossas vidas. E Deus não quer ver ninguém destruído. Deus não quer destruir ninguém, irmão. É o próprio ser humano que se destrói a si mesmo, irmão. É o próprio ser humano. Amém, irmão? Amém? Vamos lá no 19 aqui. Amém, irmão? Antes de Deus eu falar mais conosco. Amém? Gênesis 19. Amém? Acharam aí? E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estavam lá sentados à porta de Sodoma. E vendo Ló, se levantou ao encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, passai nela à noite, levai os vossos pés de madrugada, e levantai-lhe, e irei ao vosso caminho. E eles disseram: antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles e vieram com ele ao encontro em sua casa. E fez banquete, cozeu bolos, leveduras e comeram. Antes que se deitasse, cercaram a casa dos varões daquela cidade, os varões de Sodoma. E disse ao moço: até o velho, todo o povo, todos os bairros reclamaram a Ló. E disseram: onde estão os varões que te vieram nesta noite? Traze-los fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta, fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram a varão. Foram perdão. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las farei delas como vão por vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar. E 40 queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal de ti que a eles. E arremessaram sobre os varões, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló. Amém, irmão? Logo na casa e fecharam as portas, e feriram e seguiram os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. E de maneira que se caçaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tendes alguns mais aqui, teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem agravado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou a destruir.
Então saiu Ló e falou aos seus genros, ao que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levanta-os vós, saiam desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tudo, porém, por zombador aos olhos do seu genro. E ao amanhecer, os anjos apareceram Ló, dizendo: levante-te, toma tua mulher, tuas filhas daqui estão, para não pereças na injustiça dessa cidade. Eles, porém, demorou você daqueles varões, e lhe pegaram pelas mãos e pela mão da sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-nos, puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora dessa, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Então apareceu em todos esses campinas: escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesses a tua misericórdia que de mim me fizeste, para agradar a mim, a alma, em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. E pequenas, ora, por ali me escaparei, e não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho aceitado também esse negócio, para não derribar esta cidade, de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderia fazer, por enquanto não tiveres ali chegado por isso. Se chamou o nome de cidade de Zoar, e saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. E o Senhor desce o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, e todas aquelas campinas, e todos os moradores daquela cidade, que nasciam naquela terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Amém? A gente vê a simplicidade do Evangelho, a gente vê bem. Você foi participando, foi bem cumprido aqui, irmão, mas eu vejo, a gente vê aqui, irmãos, a destruição quando chega à tona na vida da gente. Né? A gente vê aqui, irmãos, a gente vê aqui que a autoridade que Ló, naquele momento que Deus quis salvar Ló, pega lá a tua família, pega o teu genro, pega tuas filhas, pega tuas filhas. Então, a Bíblia relata que Ló, naquele momento, eles estavam devagar. Ele parece que não queria sair da cidade. Por que eles não queriam sair da cidade? Porque eles parecem que tinham amor naquela cidade. Mas a Bíblia relata dos anjos. Os anjos pegou na mão dele: vamos sair daqui depressa, vamos caminhar logo, porque Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade, aonde Deus não teve tempo. Não teve tempo na cidade. A gente acompanhou muito bem a leitura aqui, a gente viu muito bem aqui, porque naquele momento que aí os anjos avisou, falou: não olhe para trás. Avisou eles, vai pegar o giro da família e não olhar para trás. Amém, irmão? Então a cidade que eles iam chegar era uma cidade, como Renato, era uma cidade ali já pequena, ali, pertinho ali. Então a hora que nós chegou naquele lugar, a gente, aonde Deus mandou fogo e enxofre e destruiu Sodoma e Gomorra. O Senhor hoje deixou um grande exemplo para nós: Sodoma e Gomorra, a destruição da cidade. A Bíblia relata naquele momento que a mulher, Deus já tinha avisado, não olhar para trás, a única que olhou para trás foi a mulher de Ló. E nesse momento que ela olhou para trás, foi que ela virou? Agora a gente já fica: por que, irmão? Por que ela, naquele momento, ela olhou para trás? Será que ela não estava alguma coisa ligada na cidade? Será que ela não tinha algum amor lá atrás ainda sobre aquela cidade, aquele lugar? Dó. Será que ela
Sabe que a hora que Deus anunciou para ela destruir, porque Deus já falou, os anjos falou, não olhes para trás. Deus falou para não olhar para trás, porque alguma coisa aconteceu. Então aquela dó, aquela pena de ela deixar, que não queria deixar para trás a prostituição, não queria deixar para trás a fofoca, não queria deixar para trás a contenda, o roubo. Amém, irmão? Amém? Então Deus avisou, não olhe para trás. Naquele momento que ela olhou para trás, porque ela virou uma estátua de sal. Amém, irmão? A Bíblia relata muito bem isso para nós. Deus mostra muito bem isso para nós, irmãos. É um exemplo que fica para nós, irmão. Nós quer caminhar na palavra, nós queremos andar na palavra, irmão, mas não fica argumentando as coisas que nós deixamos para trás, não. Quantas maquiadas, quantos erros, quantas falhas, irmão, nós já deixou para trás. Quanto lixo na nossa vida, irmão, nós deixou para trás, irmão. Quantas contendas, quantas brigas, quantas drogas nós deixou para trás, irmão. Agora nós queremos voltar atrás para quê? Para experimentar. Para tentar, para nós tentar recuperar, para poder lembrar um pouquinho. Ai, vou relembrar aquele que eu vivia. Nós não temos que se lembrar nada que nós vivíamos. Hoje nós temos que caminhar com o que Cristo nos ensina, o que Cristo tem para nós, irmãos. Hoje nós temos que chegar para lá, irmão. Quantos crentes, irmão, querem viver das coisas lá atrás? Quantos crentes aí querem praticar as coisas lá atrás, aonde Deus já destruiu, aonde Deus já não quer mais conosco, meu irmão, onde Deus já não quer que nós olhemos para trás mais, mas vai olhar para trás para quê, irmãos? Para que eu vou ficar lembrando aqui atrás lá? Eu não tenho que ficar lembrando, irmão. Eu tenho que caminhar daqui para frente. Senhor, vai vir os tropeços, vai vir as guerras, vai vir nossas pelejas, irmãos. Eu vou caminhar daqui para frente, vou jogar lá para trás para quê? Aí eu cago lá atrás, vou catar minha carroça de lixo e vou arrastar. Vou catar meu tubo, vou parar nas costas, vou arrastando. Para que isso? Jesus morreu para cada um de nós. Jesus anuncia, Jesus queria salvar aquela cidade. Uma cidade cheia de corrupção. Uma cidade cheia de mentira, cheia de fatos, irmãos, que nada agradava a Deus. Deus ainda tinha pena daquela cidade. Deus viu um homem, irmão, viu um homem e uma mulher que queria salvar aquela cidade, mas aquela cidade não queria ser salva, irmão. Não queria ser salvo. Igual muitos hoje, irmão, não quer ser salvo. Não quer ser salvo. Amém, irmãos? Muitos hoje não querem ser salvos pela palavra, mas prega a palavra, ensina a palavra, mostra o evangelho, abre os olhos, tenta abrir os olhos, mas não quer ser salvo. Amém, irmãos? Amém? A igreja entendeu? A igreja compreendeu, irmão, o que Deus tem nos capacitado ali, nos corrigido nós, para nós deixar nossas coisas para trás. Vamos deixar o nosso lixo para trás. Nós ainda, eu vou para lá atrás, vou dar uma olhadinha, eu vou lá atrás, vou dar uma cargadinha, mas quem sabe eu me relembrar. Você não tem que relembrar nada, você não tem que ver nada. Vê Cristo na tua vida. Vê Cristo, Cristo morreu por você. E você ficou naquele momento lá que Cristo estava na cruz ali. Foi tudo por você, tudo por nós. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a igreja, vou passar as palavras para o pastor Celino. O pastor Celino vai dar. Amém, irmãos? Agradeço pela oportunidade. Eu sei que Deus sempre vem surpreendendo a gente. Essa palavra de Deus tinha preparado domingo, a hora que as crianças estavam aqui, a estátua de sal, presta atenção, a estátua de sal. Foi até domingo, foi Senhor. A pregação na mão da gente, a pregação do Senhor, o Senhor nos dá. Aquele louvor, uma estátua de sal. Amém, irmão? Domingo. Olha, Senhor, me dá na porta da gente, fala assim, ó, uma pregação, presta atenção no louvor. Amém, irmão? Amém. A igreja compreendeu? Amém. A igreja entendeu? Amém. As palmas com o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém, irmãos? Amém. Maravilhoso Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Cada dia Deus nos ensinando, Deus nos instruindo sempre a sua palavra, o seu evangelho. Amém, igreja? E que a cada dia nós possamos aí aprender mais e mais com
nosso Deus maravilhoso. Essa palavra é maravilhosa, irmão. E quando a gente lê, a gente revê essa passagem sobre Deus enviando os anjos até Sodoma, até Gomorra, vamos olhar nos dias de hoje. Quantas vezes Deus envia os seus anjos a resgatar e tirar as vidas e as almas? Amém, irmãos? É tão tremenda essa passagem que eu já vi pessoas dizendo assim: ah, pastor, mas quando Deus vier, Deus só vai pesar a mão no ímpio. Não é isso, irmãos? É, ué? Só o ímpio. É só o ímpio que Deus vai destruir, mas essa passagem, ela abre um pouquinho a nossa visão que no mesmo lugar que existe o ímpio, existe o justo. Amém, irmãos? Mas Deus disse para a família de Ló: eu irei destruir Sodoma e Gomorra. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e disse assim: olha, o pecado que eles cometem, as atrocidades que eles fazem, as coisas horríveis que ali eles cometem, eu não aceito. Não tem como voltar atrás. E Deus, sabendo que Ló estava juntamente Ló, sua família presente naquele lugar, Deus queria poupar Ló. Eu faço uma pergunta para a igreja: se Ló não saísse de Sodoma e Gomorra, Deus destruiria Sodoma e Gomorra? Vamos lá, igreja. Se Ló falasse para Deus, como a mulher dele, vamos colocar se a mulher dele respondesse e olhar só a Deus: eu construí minha vida aqui, tenho meus parentes aqui, tenho meus familiares aqui, eu tenho uma vizinhança boa aqui, eu tenho uma vendinha que eu vendo as coisas aqui, olha, aí os filhos de Ló, eu também tenho aqui meus amigos, estou fazendo meus cursinhos aqui, estou terminando a minha TI, estou terminando, quase me formando, certo, irmãos? E eles falassem assim: Senhor, nós não vamos sair de Sodoma e Gomorra, nós vamos ficar. Deus destruiria Sodoma e Gomorra ou não? Destruiria. Certeza? A igreja fala nisso visando o Evangelho. Destruiria ou não? Estaria destruindo. Amém? Estaria Ló. Se ele dissesse isso: nós vamos ficar, e Deus só vai usar a cidade que você mora, o lugar que você está, isso não é certo, eu vou destruir. E eles falaram: não, mas nós lemos agora que o Senhor não ia destruir se lá tivesse um, se lá tivesse dois, se lá tivesse quatro, mas ali não é 2, 3, 4, ali já existem pessoas que estão desobedecendo a vontade de Deus. Então, por mais que a gente estamos aqui, mas se Deus falar: sai do pecado, sai do erro, sai da falha, e Deus vier destruir o pecador e encontrar nós no pecado, Ele destrói nós ou não destrói? Destrói. Está entendendo, igreja? Amém. Como a passagem de Ló, ela fala, resume muito os nossos dias, a nossa vida de hoje. Amém? Então nós podemos estar vivendo um ambiente pecaminoso, com pessoas pecaminosas, mas se Deus falar assim para você: aparta do pecado dele, não se envolve com o erro deles, não vire a mesma prática deles, você não precisa cair na mesma idolatria que eles, não precisa cometer as prostituições que eles cometem, não precisa praticar as lascivas que eles cometem, não precisa praticar a feitiçaria que eles praticam. Se aparta deles, não vive no mesmo lugar, aparta-te. Amém, irmãos? E Deus vier, Ele vai destruir o pecador. Mas se nós estivermos ali, amém, na mesma convenção nesse mundo hoje, não tem porque Deus condenar nós, porque o erro é teu, o erro é dele, não é meu. Amém, igreja? E por que a mulher de Ló, a Bíblia diz que vira para trás e se transforma em estátua de sal? Porque ela olhou para trás no ato de repudiar. Agora eu tenho que seguir, agora eu tenho que fazer tudo que Ele manda, eu tenho que abrir mão da minha vida, construir minha vida para seguir agora essas coisas. Seguir um Deus que contaria a regra, a norma do que é certo. Talvez para eles era certo, mas para Deus já não era. O erro, a falha e o pecado. Amém, irmãos? O que Sodoma e Gomorra estava fazendo com Ló e a família dele era fazer o quê? Como o mundo quer fazer com cada um de nós, fazer com que o pecado dele seja comum na minha e na tua vida. O que o pecado que eles cometem pode ser comum no teu casamento, ser comum no teu filho, ser comum dentro da igreja, ser comum na obediência da palavra. É o que o mundo quer fazer com o que fez, queria fazer com a vida de Ló.
Amém, igreja? Só que Deus já disse, eu vou condenar. Não vai ser aceito o Sodoma e Gomorra, o pecado, o erro, a falha deles. Amém, irmãos? Então, por mais que a gente vive, nós conseguimos viver uma vida boa e agradável a Deus, sendo que Deus vai pesar o pecado dele sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Se Deus falar aparta, fuja dos tais, aparta, fuja dos tais. Amém, igreja? Amém, amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, mas a mulher de Ló, pois é. E se nós voltar atrás? Ela colocou tudo a perder, quer dizer, tudo aquilo que Deus fez, enviando os anjos, pegar pela mão, tirar da cidade. Amém, irmãos? Você vê que ainda assim, o gelo dele era contestado, não é assim? Os erros dele acharam ruim. Nossa, vou ter que sair agora, o Ló está ficando louco, agora seguindo essa religião, não é assim que muitos dizem? Agora vai seguir isso aqui? Para que ser desse jeito, dessa maneira? Ué, ou fica, paga o preço para ver, ué. Você quer pagar para ver? Deus falou que vai destruir, ué. Você vai pagar para ver? Igual nos tempos de Noé, vai chover, não cai gota de água do céu, nem um orvalho molha a terra. Amém? Você quer? Dizendo que vai chover? Paga o preço para ver. E pagar. Amém, irmãos? Amém. E assim também somos nós. Se Deus fizer a parte do pecado, a parte do pecado. Amém, irmãos? Amém. Aí quem tem que acreditar em quem somos nós. Porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Amém, irmão? Mas nós sem Deus somos o quê? Amém, igreja? É isso que nós temos. Então essa base de Ló, ela ensina mais ou menos nós isso. Então não adianta a pessoa dizer que assim, ah, mas se Deus vier anunciar destruir, vai destruir ele, eu não vai. Se Deus vier, Deus vai destruir lá todo mundo que está no forró, mas se você também está no forró lá, ele, mas você vai falar para Deus, você estava evangelizando o forró. Amém? Mas o que você estava fazendo lá se lá é terra de pecado? O que você estava fazendo lá se é terra desobediente? Deus já não falou que lá não é lugar, somente os pecadores, e quando Deus vier, Ele vai condenar o pecado juntamente com os seus pecados cometidos, e nós vamos estar lá fazendo o que lá? Então aqui encaixa muito bem aquilo que Paulo diz: além todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas já me. Então te convém estar lá hoje, irmão? Te convém fazer isso hoje? Como um primo meu falou, esse tempo atrás para mim, mas que tem gente tomar cervejinha? Porque engraçado, no próximo eu não tomava, né? Agora que você abriu mão do evangelho, você está achando que a cervejinha não é nada, né? Antigamente você falava que quem fazia também tais coisas era do diabo, né? Agora você está no pagode, aí está achando que isso não tem nada a ver, né? Só musiquinha, né? Uma outra hora você condenava todo mundo, né? Você era que era do pecado, Satanás, do diabo, né? Agora você não tem força para viver o evangelho, você está achando que é normal isso, né? Mas se é terra de pecado, quando Deus vier e condenar o pecado, se você estiver lá também, você vai junto com eles, filho. Deus já enviou o anjo, Deus já mandou o anjo, você largou da mão dele, você deixou a mão do anjo. Quem é o anjo? A palavra do Evangelho de Deus enviou a salvar a cada um de nós. João que olhou longe e falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém. Amém, irmãos? Quer dizer, ele viu longe. Já sabia que aquele tiraria o pecado do mundo. A deixar agora aquele que tira o pecado para viver o quê? Amém, igreja? Então guarde bem essa palavra humilde no teu coração e que Deus possa fortalecer a cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Essa base de Ló fala muito para as nossas vidas, para a minha, para a tua vida e para o mundo que a gente vive hoje, e não vamos ignorar, porque são preceitos de vida eterna e salvação para cada um de nós. Amém, igreja? Amém? Amém, igreja? Entendeu, compreendeu? As palmas, louva, adora o Senhor. Amém?